Carlos entrou em casa naquela noite com o mesmo olhar frio e impassível de sempre, como se carregasse sobre os seus ombros o peso do mundo. Ou pelo menos era isso que gostava de fazer os outros acreditar. Guilhermina, que estava na cozinha a preparar o jantar, ouviu a porta fechar com um estrondo e soube de imediato que algo de mal estava prestes a acontecer. Nos últimos anos, tinha aprendido a reconhecer os sinais, o tom seco na sua voz, os passos pesados no corredor e, sobretudo, o silêncio sufocante que sempre precedia as suas explosões de raiva. Guilhermina! Gritou ele da sala, sem sequer se dar ao trabalho de a cumprimentar ou perguntar pelos filhos que brincavam no quarto. Viste o extrato do cartão de crédito este mês? Isso é o que chamas moderação? Ela sentiu o coração acelerar, e uma onda de ansiedade invadia-a. Sabia que, fosse qual fosse a sua resposta, ele a usaria contra ela. Com um pano de cozinha nas mãos, aproximou-se hesitante da sala, onde Carlos já segurava o extrato bancário com uma expressão de desprezo. Comprei alguma roupa para as crianças e precisava de algumas coisas para casa, respondeu, tentando manter a calma. Carlos riu, mas não foi uma risada de bom humor. Foi um som carregado de sarcasmo e troça. Coisas para casa? É isso que me dizes? Desperdiças o meu dinheiro em coisas inúteis e ainda tentas justificar-te? Ele deu um passo em frente, levantando o papel para o seu rosto. Olha isto. Esta loja de cosméticos. Ainda acreditas que algum creme vai arranjar o desastre que o tempo fez contigo? Guilhermina sentiu como se lhe tivessem dado um murro no estômago. As palavras de Carlos eram cruéis, cortantes. Tentou defender-se, mas a sua voz saiu fraca, quase inaudível. Eu só queria cuidar um pouco de mim. Cuidar de ti? Por favor, Guilhermina, olha-te. Acreditas que algum vestido ou maquilhagem vai esconder no que te tornaste? Depois de 2 filhos, deixaste de ser aquela mulher de quem eu me sentia orgulhoso de exibir ao mundo. Agora, quando te vejo, a única coisa que vejo é uma sombra. Virou-se, atirando o papel para cima da mesa. Por isso decidi levar a Patrícia ao evento da empresa este sábado. Pelo menos ela sabe como se apresentar em público. Ela ficou paralisada. O que acabara de dizer? A sua jovem secretária. As palavras ressoaram na sua mente enquanto tentava assimilar o golpe. Tu não podes estar a falar a sério, sussurrou, sentindo os seus olhos encherem-se de lágrimas. Carlos, implacável, encolheu os ombros como se não fosse grande coisa. Serviu-se um copo de uísque e continuou. Claro que estou a falar a sério. Imagina o que os meus colegas pensariam se eu chegasse contigo. Acreditariam que és a minha mãe. Guilhermina, aceita a realidade. Já não és a mesma mulher de antes. E, francamente, eu tenho uma reputação a manter. A dor no peito de Guilhermina era insuportável. Não sabia se chorava, gritava ou simplesmente desaparecia. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas Carlos parecia completamente indiferente. Terminou o seu uísque, olhou-a com desprezo e saiu da sala, deixando-a sozinha na sua dor. Quando ele subiu para o quarto, Guilhermina deixou-se cair no sofá, incapaz de conter o choro. Sentia-se destroçada, como se o peso das suas palavras fosse mais do que podia suportar. A humilhação pública que ele planeava para sábado era a gota de água, mas naquele momento, tudo o que podia fazer era afundar-se no desespero. O relógio da parede marcava quase a meia-noite quando finalmente parou de chorar. Sentia uma dor lancinante na cabeça e os olhos inchados, mas algo dentro dela começou a mudar. Uma pequena voz, enterrada sob anos de abusos e humilhações, começou a sussurrar. Não mereces isto. És mais do que isto.
Qual a vossa reação a esta crueldade? Acham que a Guilhermina vai conseguir encontrar forças para reagir? Deixem as vossas opiniões e pensamentos. A faísca da determinação e a revolução silenciosa. Guilhermina acordou no dia seguinte com os olhos inchados, a cabeça pesada e uma sensação de vazio no peito que não conseguia dissipar. A luz do sol entrava pelas cortinas do quarto, mas não trazia consigo o alívio de que tanto precisava. O espaço ao seu lado na cama estava frio e desarrumado. Carlos tinha se levantado cedo, como sempre, e provavelmente já estava no escritório, concentrado em tudo menos nela e nas crianças. O som de risos infantis a fez regressar ao presente. Do quarto das crianças, os seus 2 filhos, Martim, 7 anos, e Inês, 5 anos, brincavam despreocupados, alheios ao caos emocional que se apoderava da sua mãe. Guilhermina suspirou profundamente, passou uma mão pelo rosto e obrigou-se a levantar. Embora o seu mundo estivesse a desmoronar-se, eles não tinham culpa, precisavam da sua mãe. Olhou-se rapidamente no espelho da casa de banho e o reflexo que viu devolveu-lhe as mesmas palavras cruéis que Carlos tinha dito na noite anterior. Olha-te, Guilhermina, acreditas que algum vestido ou maquilhagem vai esconder no que te tornaste? Fechou os olhos com força e apertou os punhos, tentando ignorar essas palavras que agora ressoavam como um eco constante na sua mente. És mais do que isto, recordou essa voz interna que tinha surgido na madrugada, mas ainda se sentia demasiado fraca para o acreditar. Enquanto preparava o pequeno almoço para as crianças, o telefone fixo tocou na pequena mesa da cozinha. Guilhermina olhou-o, hesitando em atender. E se fosse Carlos? Não estava pronta para outro confronto, mas quando viu no ecrã o nome de Maria, a sua melhor amiga desde o secundário, algo no seu peito relaxou. Com uma mão trêmula, levantou-o ao auscultador. Alô? Respondeu, tentando que a sua voz não denunciasse o nó na sua garganta. Guilhermina, o que se passa? Pareces péssima, disse Maria do outro lado da linha, com aquele tom direto, mas caloroso que sempre a caracterizava. Guilhermina ficou em silêncio por uns segundos, mordendo os lábios para não chorar novamente. Mas Maria, como sempre, conhecia-a demasiado bem. O Carlos outra vez? Perguntou Maria, quase como uma afirmação. Guilhermina soltou um suspiro trêmulo. Não sei por onde começar, Maria, admitiu finalmente, com a voz quebrada. Maria ouviu pacientemente enquanto Guilhermina relatava entre lágrimas o ocorrido na noite anterior. O desprezo, as palavras cruéis, a humilhação de saber que Carlos levaria a sua jovem e perfeita secretária ao evento da empresa. Guilhermina sentia-se pequena, derrotada, como se cada pedaço de autoestima que alguma vez teve tivesse sido pulverizado por anos de críticas e menosprezos. Guilhermina, ouve bem o que te vou dizer, interrompeu Maria quando a narração terminou e Guilhermina ficou em silêncio, com a respiração entrecortada. Basta. Não podes continuar a deixar que esse homem te destrua. Não és um móvel na casa dele, nem um adorno de que ele já não gosta. És uma mulher incrível. Estás a ouvir? Incrível. E tens de começar a acreditar nisso. Maria, não é tão fácil, respondeu Guilhermina, sentindo o peso das palavras da sua amiga, embora, no fundo, soubesse que tinha razão. A ideia de se levantar depois de tantos anos de humilhações parecia uma tarefa monumental. Claro que não é fácil, mas também não é impossível. Pensa em ti, pensa nos teus filhos. Que exemplo lhes estás a dar se permites que alguém te trate assim? Guilhermina,
Tu não és essa sombra que o Carlos quer que acredites que és. Ele apagou-te, mas ainda há luz dentro de ti, só tens de a acender. As palavras de Maria ressoaram profundamente em Guilhermina, que ficou a olhar para a mesa à sua frente com o olhar perdido. Recordou os primeiros anos do seu casamento, quando era uma mulher cheia de sonhos e confiança em si mesma. Recordou como tinha deixado a sua carreira como designer de interiores para se dedicar à sua família, convencida de que estava a tomar a melhor decisão para todos. Mas com os anos, Carlos tinha convertido a sua vida numa rotina opressiva, sempre recordando-lhe que não era suficiente, que não merecia mais. Guilhermina, continuas aí? Perguntou Maria com preocupação. Sim, estou aqui, respondeu Guilhermina, embora a sua voz continuasse a soar fraca. Bem, porque é isto que vamos fazer. Quero que te levantes agora mesmo, olhes ao espelho e digas a ti mesma: eu valho mais do que isto. Depois, quero que comeces a pensar em ti, no que tu precisas, no que te faz feliz. Este sábado, nesse maldito evento de que o Carlos te excluiu, quero que demonstres que ele não te pode apagar. Que ainda és essa mulher forte, bonita e segura de si mesma. Entendido? Guilhermina ficou em silêncio por uns segundos. Havia algo nas palavras de Maria, algo que a fazia sentir uma faísca de esperança, por pequena que fosse. Vou tentar, Maria, murmurou ainda insegura. Não, Guilhermina, não vais tentar, vais fazer. E quando terminares, vais perceber que o Carlos não tem poder sobre ti. Tu decides quem és, não ele. Guilhermina desligou o telefone, sentindo-se um pouco mais leve, embora ainda com um nó no peito. As palavras de Maria tinham semeado algo dentro dela, uma semente de força que começava a germinar. Tu decides quem és, não ele. Essa frase ficou gravada na sua mente enquanto arrumava a louça da mesa. Essa noite, depois de deitar as crianças, Guilhermina sentou-se frente ao computador, abriu o motor de busca e começou a procurar informação sobre salões de beleza, maquilhagem e moda. Sentia-se nervosa, mas também emocionada. Cada clique no ecrã era um pequeno passo para algo maior, para uma versão de si mesma que tinha esquecido que existia. No quarto ao lado, Carlos roncava profundamente, inconsciente das pequenas mudanças que começavam a surgir na mente da sua esposa. Guilhermina fechou o computador, com um leve sorriso nos lábios. Ainda sentia medo, mas pela primeira vez em muito tempo, também sentia algo mais: determinação. O que acham que a Guilhermina vai fazer com o cartão de crédito do Carlos? Será que ele vai perceber antes do grande evento? Comentem as vossas apostas. A metamorfose. De Sombra. A mulher radioso. Guilhermina acordou com uma clareza na mente que não tinha sentido em anos. Não era alegria o que sentia, nem sequer esperança. Era algo mais profundo, mais feroz. Decisão. Tinha passado demasiado tempo a aguentar as humilhações de Carlos, as suas críticas constantes e o desprezo que escorria de cada palavra que ele lhe dirigia. Hoje, pela primeira vez, não ia chorar nem suplicar. Hoje, Guilhermina ia agir. Depois de levar Martim e Inês à escola, Guilhermina sentou-se frente à mesa da sala de jantar com um caderno e uma caneta. A sua mente trabalhava rápido, cheia de ideias. Durante anos tinha sido o pilar da casa, aquela que tratava das refeições, da limpeza, das contas e das crianças, enquanto Carlos a tratava como se fosse invisível. Mas não mais. Hoje ele ia financiar o seu próprio castigo. Recordou as palavras de Carlos da noite anterior. Olha esta loja de cosméticos.
Ainda acreditas que algum creme vai arranjar o desastre que o tempo fez contigo? A raiva ardeu no seu peito. Se ele pensava que ela não era suficiente, então ia demonstrar-lhe que estava enganado. E se ele estava tão obcecado com o dinheiro, com as suas preciosas aparências e a sua reputação, então o seu cartão de crédito ia ser a ferramenta perfeita para lhe dar uma lição que nunca esqueceria. Com um sorriso irônico no rosto, Guilhermina levantou-se, pegou na sua mala e saiu de casa. O Centro Comercial Colombo, em Lisboa, estava mais animado do que nunca naquela manhã. Guilhermina entrou com passo firme, agarrada a uma única missão: renovar-se. O seu primeiro destino foi a seção de roupa de designer. Caminhou entre as lojas com o coração a bater rápido, não por medo, mas por uma mistura de emoção e determinação. Já não era a mulher tímida e apagada que evitava gastar em si mesma para não provocar os reproches de Carlos. Hoje era uma mulher diferente. Hoje não ia limitar-se. Entrou numa das boutiques mais exclusivas e foi recebida por uma vendedora jovem, impecavelmente vestida, que lhe dedicou um sorriso profissional. "Bem-vinda, senhora. Em que posso ajudá-la?" perguntou a jovem. Guilhermina respirou fundo, levantando o queixo com uma segurança que nem ela sabia que tinha. "Quero um guarda-roupa completo. Vestidos, calças, blusas, tudo. E preciso que cada peça seja impressionante." A vendedora piscou, surpreendida pela segurança na voz de Guilhermina, mas não perdeu o profissionalismo. "Claro. Venha por aqui. Temos algumas coleções novas que creio que vai adorar." Guilhermina passou as 2 horas seguintes a experimentar vestidos elegantes que caíam na perfeição sobre a sua figura, blusas de seda que realçavam a sua pele e calças que moldavam as suas curvas. Cada vez que se via ao espelho, descobria-se um pouco mais, como se debaixo de cada peça nova estivesse a ressurgir a mulher que Carlos tinha enterrado com anos de críticas. "Este vestido vermelho", disse a vendedora, enquanto a ajudava a ajustar um modelo justo que realçava a sua cintura. "É como se fosse feito para si." Guilhermina observou-se no espelho. O tecido acariciava o seu corpo como se fosse uma segunda pele, e a cor viva parecia gritar força e paixão. Sorriu satisfeita. "Vou levá-lo, e quero também esse preto, o verde esmeralda e os sapatos que combinam com cada um." No final, Guilhermina saiu da loja com várias sacas de luxo e um sentimento que não se lembrava de ter experimentado em muito tempo: prazer por cuidar de si mesma. Mas a sua missão não terminava ali. Não ia deixar nenhum detalhe ao acaso. A sua próxima paragem foi uma boutique de sapatos. Ali percorreu os corredores com determinação, escolhendo saltos altos, elegantes e sofisticados. Cada par que escolhia parecia uma declaração. "Posso caminhar sozinha. Posso pisar com força." Escolheu uns estiletos pretos de verniz, uns de veludo vermelho e uns bege clássicos que sabia que combinariam com tudo. A empregada da loja não parava de a olhar com admiração enquanto processava a compra. "Tem muito bom gosto, senhora. Estes sapatos são, uau, espetaculares." Guilhermina devolveu-lhe um sorriso tranquilo. "Obrigada, mereço-os." Quando saiu da loja com mais sacas na mão, decidiu que o passo seguinte era o mais importante: a sua transformação final. O salão de beleza L'Oréal, em Lisboa, era um dos mais prestigiados da cidade. Guilhermina tinha ouvido falar dele, mas nunca se tinha atrevido a entrar. Agora, ao empurrar a porta de vidro, fê-lo sem hesitar. Foi recebida por uma estilista de cabelo curto e colorido que a cumprimentou com entusiasmo. "Bem-vinda, senhora.
Em que podemos ajudá-la? Guilhermina sentou-se frente ao espelho e respirou fundo antes de responder. Quero uma mudança total. Quero que quando sair daqui ninguém me possa reconhecer. Quero ser alguém nova. A estilista sorriu, emocionada pelo desafio. Então está no lugar certo. Deixe tudo nas nossas mãos. Durante as horas seguintes, Guilhermina entregou-se por completo ao processo. Primeiro, aplicaram-lhe um tratamento para revitalizar o seu cabelo. Depois, a estilista pegou numa tesoura e começou a cortar com precisão, criando um corte moderno e elegante que emoldurava o seu rosto. Quando terminaram com o penteado, aplicaram-lhe uma tinta em tons quentes que lhe dava um brilho espetacular. Depois, passou para as mãos de uma maquilhadora que trabalhou com paciência, realçando os seus olhos com um delineado perfeito e sombras em tons terra que faziam com que o seu olhar parecesse mais intenso. Os seus lábios foram pintados de um vermelho profundo que irradiava confiança e sensualidade. Quando Guilhermina se viu ao espelho, mal conseguia reconhecer-se. Era como se tivesse renascido. Tocou o seu cabelo com mãos trêmulas, emocionada. "O que acha?" perguntou a estilista. Guilhermina sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno, cheio de força. "Adoro, é perfeito." Antes de sair, a recepcionista entregou-lhe a fatura com um sorriso. Guilhermina deslizou o cartão de crédito de Carlos sem hesitar. "Que pague por todo o mal que me fez", pensou. Essa tarde, Guilhermina chegou à casa carregada de sacas. Os seus filhos receberam-na com abraços e risos, mas Carlos não estava. Estava no escritório a preparar o evento de sábado, provavelmente a desfrutar do seu tempo com Patrícia. Guilhermina deixou as sacas no quarto e olhou-se mais uma vez ao espelho. Pela primeira vez em anos, não viu uma sombra. Viu uma mulher forte, bonita, pronta para recuperar o controle da sua vida. De onde nos estão a ver? Deixem um comentário com o nome da vossa cidade ou país. Adoraríamos saber de onde vêm estas histórias. A noite da revanche e o choque público. O sábado finalmente chegou, e com ele a tão esperada gala da empresa de Carlos. Guilhermina tinha planeado cada detalhe deste dia como se fosse uma estratégia de guerra, porque no fundo era exatamente o que sentia: uma batalha. Não era apenas uma noite elegante, era a sua oportunidade de demonstrar a Carlos e a si mesma que não era a mulher derrotada que ele tinha pintado com as suas palavras cruéis. Era muito mais. Em casa, a atmosfera era tensa. Carlos tinha passado toda a manhã entre chamadas e mensagens com a sua jovem secretária Patrícia, confirmando os últimos preparativos para o evento. Tinha saído cedo para ir buscar, deixando Guilhermina e as crianças completamente ignoradas. Ela observou como ele cruzou a porta com o seu habitual ar de superioridade, sem suspeitar minimamente o que estava prestes a acontecer. "Vemo-nos depois, Guilhermina", disse Carlos com indiferença, enquanto ajustava a sua gravata frente ao espelho da entrada. "A propósito, não esperes que te ligue. Estarei ocupado toda a noite." Guilhermina, que estava na cozinha a fingir que se distraía com a louça, mal lhe dirigiu um olhar, mas por dentro sorriu com ironia. "Não precisas de me ligar, Carlos. Ver-nos-emos muito em breve, e não estarás preparado para isso." Uma vez que Carlos se foi, Guilhermina pôs em marcha o seu plano. Levou Martim e Inês para a casa da sua amiga Maria, que se ofereceu para cuidar deles. "Pronta para o grande momento?" perguntou Maria com um sorriso maroto, enquanto pegava nas mochilas das crianças. Guilhermina assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e emoção no seu peito. Mais do que pronta. As suas palavras eram firmes, mas o brilho nos seus olhos denunciava um vislumbre de insegurança. "Recorda o que te disse. Esta noite não é só para ele, é para ti.
Hoje voltas a ser a Guilhermina que sempre devias ter sido. Guilhermina abraçou a sua amiga e, após despedir-se das crianças, dirigiu-se de novo ao salão de beleza para os retoques finais. Era o dia da sua transformação total. Quando chegou ao salão, as estilistas receberam-na como uma rainha. Assim que tirou o casaco, as empregadas começaram a trabalhar em equipa para aperfeiçoar cada detalhe. O seu cabelo, agora com ondas suaves e brilhantes, caía com uma elegância natural. A sua maquilhagem, retocada para a ocasião, fazia com que o seu olhar parecesse o de uma mulher decidida e imponente. Finalmente, chegou o momento de vestir o vestido vermelho que tinha escolhido dias antes. Era justo, com um corte elegante que marcava as suas curvas e uma abertura na perna que lhe dava um toque atrevido. Combinado com os estiletos pretos de verniz que tinha comprado, Guilhermina parecia ter saído de uma revista de alta costura. Olhou-se no espelho de corpo inteiro e mal conseguiu reconhecer a mulher que estava à sua frente. Pela primeira vez em anos, viu o que Carlos tinha tentado apagar. Uma mulher forte, radiante, cheia de vida e absolutamente bonita. Senhora Guilhermina, está espetacular, disse uma das estilistas olhando-a com admiração. Guilhermina sorriu, mas desta vez não era um sorriso tímido ou inseguro. Era o sorriso de uma mulher que sabia exatamente o que valia. Obrigada. Agora sim, estou pronta. O evento realizava-se num luxuoso hotel do centro de Lisboa. As luzes do salão de baile brilhavam como estrelas e as paredes estavam decoradas com elegância, enquanto a música suave de uma orquestra preenchia o ar. Os convidados, diretores, sócios, funcionários importantes e os seus acompanhantes caminhavam pelo tapete vermelho, vestidos de gala, prontos para uma noite de prestígio. Carlos já estava lá, acompanhado de Patrícia, que usava um vestido curto e justo que chamava demasiado a atenção. Alguns dos colegas de Carlos trocaram olhares discretos, claramente incomodados com a escolha da sua acompanhante, mas ele, como sempre, estava demasiado ocupado consigo mesmo para o notar. «Carlos e Guilhermina?» perguntou um sócio veterano enquanto lhe dava uma palmada no ombro. Carlos ficou um pouco tenso, mas manteve a sua expressão tranquila. Decidiu ficar em casa. Estes eventos não são o forte dela. Soltou uma risadinha, mas não conseguiu esconder totalmente o seu desconforto. Mudou rapidamente de assunto, tentando desviar a atenção. O que Carlos não sabia era que Guilhermina já estava a caminho. Quando o seu carro chegou em frente ao hotel, ela demorou um momento para respirar profundamente antes de sair. A porta abriu-se e, com a ajuda do motorista, Guilhermina desceu lentamente, deixando ver as suas pernas cobertas pela abertura do vestido vermelho. Cada passo que dava em direção à entrada do hotel fazia com que as pessoas parassem e a olhassem. «Quem é ela?», murmurou um empregado que ajudava os convidados com os casacos. «Não sei, mas parece uma estrela de cinema», respondeu outro. O murmúrio espalhou-se enquanto Guilhermina cruzava a entrada com a cabeça erguida, ignorando os comentários e os olhares surpreendidos. Quando chegou ao salão principal, as conversas pararam quase de imediato. Os olhos dos presentes voltaram-se para ela, incapazes de desviar o olhar. Havia algo no seu porte, na forma como caminhava, que exalava confiança e poder. Carlos estava de costas, a rir de algo que Patrícia tinha dito, quando notou que o murmúrio do salão tinha silenciado. Franziu o sobrolho, confuso, e virou-se lentamente, apenas para se deparar com a imagem de Guilhermina a entrar no salão como se fosse a dona do lugar. Os seus olhos arregalaram-se de incredulidade e a sua mandíbula quase caiu ao chão. Era ela? Por um segundo, não conseguiu processar o que via.
Guilhermina parecia mais bonita do que ele jamais se lembrava. Não era só a sua aparência, era a sua atitude, a sua segurança, a aura de independência que parecia rodeá-la. Não era a mulher a quem tinha desprezado durante anos. Era alguém completamente diferente. Patrícia, ao seu lado, mexeu-se desconfortável, consciente de que toda a atenção que tinha desfrutado até aquele momento tinha desaparecido por completo. Ninguém a olhava mais, todos estavam focados em Guilhermina. Que raio! Murmurou Carlos, ainda em choque. Guilhermina caminhou com calma para o centro do salão, ignorando Carlos por completo. Um dos sócios principais da empresa, Eng Fonseca, aproximou-se dela com um sorriso encantador. "Boa noite, senhorita. Conhecemo-nos?" perguntou, surpreendido pela sua elegância. Guilhermina sorriu com confiança, estendendo-lhe a mão. "Sou Guilhermina, a esposa de Carlos." O rosto do Eng Fonseca passou da surpresa ao espanto e depois a uma admiração genuína. "Bem, o Carlos definitivamente tem andado a esconder um tesouro. Por favor, acompanhe-me à mesa principal. A senhora deve ser o centro desta noite." Guilhermina aceitou o convite com uma elegância que deixou Carlos completamente paralisado. Enquanto ela caminhava para a mesa principal junto ao Eng Fonseca, todos os olhos continuavam postos nela. O ar estava carregado de tensão, e Carlos sentiu como o seu controlo, o seu poder, se desmoronava lentamente diante dos seus próprios olhos. Chamada à ação. Guilhermina roubou o espetáculo. Como acham que Carlos vai reagir a esta humilhação pública? E o que acontecerá, Patrícia? Não percam os próximos desenvolvimentos. A confrontação e o início do fim. Guilhermina estava sentada na mesa principal do evento, rodeada pelos sócios mais importantes da empresa, enquanto Carlos continuava no seu lugar, paralisado pela humilhação pública que acabava de sofrer. A sua esposa, a quem tinha desprezado durante anos, agora era o centro das atenções. Os murmúrios de admiração não paravam, e cada vez que alguém lhe dirigia um olhar, ele sentia como se uma adaga se afundasse um pouco mais no seu ego. Patrícia, que até há uns minutos estava a desfrutar de toda a atenção dos homens no evento, remexia-se inquieta no seu assento. O seu vestido, que antes parecia atrevido e sofisticado, agora parecia inapropriado e vulgar, ao lado da elegância impecável de Guilhermina. Tentou recapturar a atenção de Carlos, mas ele continuava a olhar para Guilhermina, furioso e confuso. "Carlos, quem é ela?" perguntou um colega sentado ao seu lado, inclinando-se para sussurrar. "Como é que nunca mencionaste a tua esposa?" "É... impressionante." Carlos apertou os dentes, mas conseguiu forçar um sorriso falso. "Claro, ela é a minha esposa, Guilhermina, só que não costuma assistir a estes eventos." Queria parecer casual, mas as suas palavras saíram tensas e entrecortadas. O colega olhou-o com uma mistura de surpresa e ceticismo. "Bem, parece que devias trazê-la mais vezes. Tem mais presença do que qualquer um aqui." Essas palavras foram uma bofetada para Carlos. O seu controlo, a sua reputação, tudo o que acreditava ter sob controlo parecia desmoronar-se frente aos seus olhos. Enquanto isso, Guilhermina continuava a conversar com o Eng Fonseca e outros sócios na mesa principal. A sua risada suave e o seu olhar confiante faziam-na parecer completamente à vontade, como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. Carlos, incapaz de suportar mais a humilhação, levantou-se do seu assento abruptamente, ignorando Patrícia, que o olhou com uma mistura de confusão e vergonha.
Caminhou decidido para a mesa principal, o seu rosto endurecido pela raiva. À medida que se aproximava, os murmúrios no salão aumentaram. Todos estavam atentos ao iminente confronto. Com licença, disse Carlos com um tom frio e cortante, interrompendo a conversa que Guilhermina estava a ter com o Eng, Fonseca e os outros. Inclinou-se para ela, baixando a voz, mas o suficiente para que todos na mesa pudessem ouvir. Podemos falar em privado? Guilhermina levantou o olhar lentamente, os seus olhos encontrando os de Carlos. Não havia medo nem submissão no seu olhar, apenas uma calma controlada que o desarmou de imediato. Claro que não, Carlos, respondeu ela com um sorriso sereno, tomando um gole da sua taça de vinho. Se tens algo a dizer-me, podes fazê-lo aqui. Não tenho nada a esconder. As palavras de Guilhermina deixaram-no sem ar por um momento. Tinha esperado que ela se levantasse, que o seguisse obediente como sempre fazia, mas em vez disso, ela o tinha desafiado frente a todos. Não creio que este seja o lugar adequado para... Isto, insistiu Carlos, o seu tom mais severo. Guilhermina deixou a taça sobre a mesa com cuidado e entrelaçou as mãos sobre o seu colo. Depois, olhou-o diretamente nos olhos, sem piscar. Isto? Refere-te ao fato de que, pela primeira vez, não estou escondida em casa enquanto tu vens aqui exibir-te? Ou talvez te refiras a que decidi demonstrar-te que não sou essa sombra que tu inventaste para te sentires superior? O Eng, Fonseca, sentado ao seu lado, levantou uma sobrancelha, claramente interessado no que estava a acontecer. Os outros na mesa tentaram parecer ocupados com as suas bebidas, mas era evidente que escutavam cada palavra. Carlos apertou os punhos e baixou a voz ainda mais. Guilhermina, não faças um espetáculo. Isto não é um jogo. Ela sorriu, mas desta vez havia um brilho na sua expressão que Carlos não reconhecia. Um espetáculo. Um jogo? Repetiu, a sua voz mais firme. Carlos, achas que foi um jogo tudo o que me fizeste passar durante anos? As tuas críticas, as tuas humilhações, os teus desprezos. Fez uma pausa, deixando que as suas palavras assentassem nos presentes. Esta noite não é um espetáculo, Carlos. É um lembrete. Para ti. Para que nunca esqueças quem eu sou. Carlos sentiu como se o chão sob os seus pés balançasse. Durante anos tinha sido ele quem tinha o controlo, quem decidia o que era importante, quem valia a pena e quem não. Mas agora, à sua frente, Guilhermina tinha recuperado algo que ele pensava ter destruído para sempre. A sua dignidade. O silêncio na mesa era pesado. O Eng Fonseca, que até agora tinha permanecido no seu lugar como um observador curioso, decidiu intervir. Guilhermina, devo dizer-te que esta noite nos deixaste impressionados. É raro encontrar alguém com tanta graça e caráter. Espero que possamos ver-te em mais eventos como este. Guilhermina agradeceu com um sorriso genuíno. Enquanto isso, Carlos olhava para o Eng. Fonseca com uma mistura de ciúmes e raiva, sentindo que o seu poder escapava entre os seus dedos. Bem, talvez no futuro seja uma convidada frequente, respondeu Guilhermina com elegância, sabendo perfeitamente que as suas palavras eram uma adaga direta ao orgulho de Carlos. Patrícia, que tinha permanecido no seu assento do outro lado do salão, observava tudo à distância. Sentia-se invisível, insignificante. O seu plano de deslumbrar essa noite tinha desmoronado completamente. Ninguém falava dela. Ninguém a olhava. Todos estavam fascinados por Guilhermina, a mulher que nem sequer devia estar ali, segundo Carlos. Carlos tentou tomar o controle de novo. Eng, Fonseca, desculpe, mas preciso de falar com a minha esposa em privado. Isto é um assunto pessoal. O Engel Fonseca olhou-o arqueando uma sobrancelha. Carlos,
Creio que a Guilhermina está perfeitamente confortável onde está e, honestamente, parece que ela tem muito mais a dizer esta noite. A risada suave que se ouviu na mesa foi como uma bofetada para Carlos. Não havia forma de escapar da humilhação. Guilhermina olhou-o diretamente nos olhos, com uma tranquilidade que o fazia tremer. Não te preocupes, Carlos. Se precisas de tempo para te recompor, eu posso esperar. Não tenho pressa. Carlos apertou a mandíbula, incapaz de responder. Sabia que qualquer palavra só pioraria a situação. Guilhermina tinha ganho esta batalha e tinha-o feito frente a todos. Enquanto Guilhermina retomava a conversa com o Eng, Fonseca e os outros, Carlos retirou-se lentamente, sentindo que a noite que tinha planeado com tanto cuidado se tinha convertido no seu pior pesadelo. Chamada à ação, Guilhermina deu uma lição ao Carlos. O que acham que vai acontecer a seguir? A humilhação de Carlos vai fazê-lo mudar? Deixem as vossas previsões. O rescaldo da batalha e a decisão irrevogável. Carlos caminhou de regresso à sua mesa como um homem derrotado, com os ombros tensos e o rosto endurecido. Cada passo que dava parecia pesar toneladas. Podia sentir os olhares dos presentes a segui-lo. Alguns com surpresa, outros com desprezo, mas todos claramente conscientes da humilhação pública que acabava de sofrer. Guilhermina tinha virado o jogo e ele não tinha ideia de como recuperar o controlo. Quando chegou ao seu assento, Patrícia recebeu-o com um olhar desconfortável, claramente consciente de que algo tinha mudado no ambiente. A sua atitude brincalhona e confiante de antes tinha desaparecido por completo. Em seu lugar, agora parecia insegura e deslocada. Enquanto tentava iniciar uma conversa, Carlos ignorou-a completamente, os seus olhos cravados na mesa principal, onde Guilhermina continuava a conversar e a rir com o Eng, Fonseca e outros sócios. «Carlos!» disse Patrícia, inclinando-se para ele numa tentativa de captar a sua atenção. «O que se passou? Por que não me disseste que ela viria?» Carlos virou lentamente a cabeça para ela, os seus olhos cheios de frustração e raiva contida. «Não o sabia», respondeu entre dentes, cada palavra carregada de ressentimento. Patrícia tentou sorrir, mas o seu desconforto era evidente. «Bem, não te preocupes, ninguém se importa assim tanto», começou a dizer, mas Carlos interrompeu-a bruscamente. «Cala-te, Patrícia. Não tens ideia do que estás a dizer». A dureza na sua voz foi suficiente para a fazer recuar no seu assento, ferida e envergonhada. Carlos voltou a olhar para Guilhermina, que, sem sequer lhe dirigir um olhar, estava a destruir completamente a imagem de controlo que ele tanto se tinha esforçado por manter. Ela não precisava dele para brilhar, e isso desmoronava-o. Enquanto isso, Guilhermina estava a desfrutar de cada momento do seu triunfo. Cada palavra que trocava com o Eng, Fonseca e os outros sócios era uma reafirmação de tudo o que Carlos tinha tentado tirar-lhe: a sua segurança, a sua autoestima, o seu valor. Durante anos, ele tinha lhe feito acreditar que não era suficiente, que devia ficar em casa, invisível, enquanto ele exibia o seu sucesso. Mas agora, todo o salão a via como o que realmente era: uma mulher forte, elegante e com presença. Guilhermina, já pensou em envolver-se no design de interiores para projetos de empresas? Perguntou o Eng. Fonseca, inclinando-se ligeiramente para ela com interesse genuíno. Ela olhou-o com curiosidade. Bem, há algum tempo trabalhei como designer de interiores, mas deixei de o fazer quando me casei. A confissão saiu com um tom neutro, mas por dentro, Guilhermina sentiu um pequeno nó no estômago. Falar de como abandonou a sua carreira por Carlos ainda lhe doía. O Eng.
Fonseca assentiu pensativo. Isso é uma pena. Pelo pouco que vi esta noite, tenho a certeza de que tem um olho incrível para os detalhes. Se alguma vez decidir regressar a essa área, creio que teria muito sucesso. De facto, a minha empresa está a procurar renovar alguns escritórios. Deixou a frase no ar, mas a insinuação era clara. Guilhermina sorriu, sentindo uma faísca de emoção no seu peito. Era possível que realmente pudesse recuperar a vida que tinha deixado para trás? Obrigada, Eng. Fonseca, vou considerar seriamente. As suas palavras eram sinceras e o seu sorriso era genuíno. O Eng. Fonseca pareceu encantado com a sua resposta e continuaram a conversar, ignorando completamente os olhares de Carlos que ardiam do outro lado do salão. Enquanto a noite avançava, Carlos começou a notar algo ainda mais inquietante. Os murmúrios no salão já não se limitavam apenas a admirar Guilhermina. Agora, muitos dos presentes falavam sobre ele. Havia expressões de desaprovação, olhares de julgamento. Não conseguia ouvir claramente o que diziam, mas não precisava de o fazer. Sabia exatamente o que estavam a pensar. Como é possível que alguém como ele tenha tratado assim uma mulher como ela? Esse era o mensagem que flutuava no ar, embora ninguém se atrevesse a dizê-lo diretamente. Carlos sentiu como o suor começava a acumular-se na sua testa. Nunca antes tinha sentido que a sua reputação estivesse em perigo. Sempre tinha sido o homem bem-sucedido, o que todos respeitavam, o que tinha tudo sob controlo. Mas agora era o homem que tinha perdido o controlo da sua esposa. O homem que parecia pequeno junto à mulher que tinha desprezado. Finalmente, não conseguiu suportar mais. Levantou-se abruptamente do seu assento, ignorando Patrícia, que o olhou com olhos suplicantes. "Aonde vais?" perguntou ela num sussurro. Mas Carlos não respondeu. Caminhou diretamente para a mesa principal, onde Guilhermina continuava a brilhar. "Estás a divertir-te, Guilhermina?" disse Carlos com um tom ácido, interrompendo a conversa. O seu rosto estava tenso e a sua voz, embora baixa, tinha um brilho perigoso. Guilhermina levantou o olhar com calma, como se tivesse estado à espera deste momento. "De fato, sim, Carlos. Estou a divertir-me muito. Obrigado por perguntar." O seu tom era doce, quase trocista, o suficiente para o fazer ferver por dentro. "Podemos falar agora?" insistiu Carlos, claramente incomodado com a indiferença dela. O Eng, Fonseca, que estava sentado junto a Guilhermina, interveio antes que ela pudesse responder. "Carlos, com todo o respeito, creio que a Guilhermina está a desfrutar da noite. Talvez pudesses esperar que termine." O seu tom era educado, mas não deixava lugar para discussão. Carlos olhou-o com os olhos semicerrados, sentindo um golpe direto no seu ego. Desde quando o Eng, Fonseca, seu sócio, o tratava como se fosse um subordinado? "Isto é um assunto pessoal", disse Carlos, tentando recuperar alguma autoridade. Guilhermina, que tinha estado a observar em silêncio, finalmente falou. "Carlos, creio que o Eng, Fonseca tem razão. Não creio que este seja o momento nem o lugar." Depois, lançou-lhe um olhar que o congelou no seu lugar. "Além disso, não tenho mais nada a dizer-te, por agora." A forma como enfatizou "por agora" deixou claro que ela tinha o controle total. Carlos apertou os punhos e a mandíbula completamente desarmado. Não podia ganhar esta luta. Não ali, não agora. Guilhermina voltou a dirigir a sua atenção ao Eng. Fonseca ignorando completamente Carlos, que derrotado teve de regressar à sua mesa sob o olhar curioso de todos. Quando Carlos chegou ao seu assento, Patrícia tentou falar com ele, mas ele levantou uma mão para a silenciar.
Estava zangado, humilhado, mas sobretudo aterrorizado. Guilhermina já não era a mulher submissa que tinha conhecido. Agora era uma força imparável, e ele não tinha ideia de como a deter. Chamada à ação. Guilhermina está a recuperar o controle da sua vida. Mas será que Carlos vai aceitar a derrota? O que acham que vai acontecer a seguir? Deixem as vossas apostas. O divórcio e a reconstrução pessoal. Carlos estava no seu limite. Nunca tinha experimentado um golpe tão devastador ao seu ego e ao seu controlo. Guilhermina, a mulher que ele tinha acreditado subjugar durante anos, não só tinha escapado ao seu domínio, como agora brilhava mais do que nunca frente aos seus colegas e sócios. E pior ainda, ela estava a fazê-lo parecer fraco, insignificante, ridículo. Sentado na sua mesa, com a mandíbula apertada e os punhos cerrados, Carlos tentava pensar numa forma de recuperar o controlo, mas nada lhe ocorria. Tudo o que alguma vez tinha usado contra Guilhermina, as suas palavras cruéis, as suas críticas, as suas manipulações emocionais, parecia inútil agora. Ela era intocável. Patrícia, ao seu lado, ainda tentava salvar a sua noite. Não parava de falar, fazendo comentários insípidos sobre os convidados e a decoração do evento, mas Carlos já não conseguia sequer olhá-la. Tudo o que ela representava, a sua juventude, a sua aparência superficial, o suposto estatuto que lhe dava trazê-la como acompanhante, agora parecia-lhe vazio e sem sentido. Comparada com Guilhermina, Patrícia parecia infantil, deslocada, irrelevante. Finalmente incapaz de suportar a sensação de derrota, Carlos levantou-se novamente. Desta vez, não ia permitir que Guilhermina o deixasse em ridículo. Ia enfrentá-la, mesmo que fosse no meio do salão, mesmo que todos os presentes fossem testemunhas. Guilhermina estava a desfrutar da conversa com Wang, Fonseca e outros sócios quando sentiu a presença de Carlos a aproximar-se novamente. Desta vez, não o ignorou. Olhou-o diretamente nos olhos, com uma expressão tranquila, mas desafiante, enquanto ele se aproximava da mesa. A sua postura não mostrava medo, apenas controlo absoluto. Guilhermina, disse Carlos, o seu tom seco e cortante. Precisamos de falar, agora. Wang. Fonseca levantou uma sobrancelha, claramente incomodado com a interrupção. Carlos, creio que já discutimos isto há um momento. A Guilhermina está ocupada. Eng Fonseca, isto não tem nada a ver consigo. Carlos olhou-o com dureza, mas o Eng Fonseca não recuou. Guilhermina interveio antes que a situação escalasse. Está bem, Eng Fonseca. Levantou-se com calma, tomando a sua taça de vinho na mão. Se o Carlos quer falar, posso ouvir o que tem a dizer. Carlos exalou com força, claramente frustrado, mas satisfeito por finalmente ter conseguido o que queria. No entanto, antes que pudesse dirigir-se para um lugar privado, Guilhermina acrescentou: Aqui está bem. Não há nada que o Carlos possa dizer que não possa ser ouvido pelos outros. O seu tom era firme e o seu olhar desafiava-o diretamente. Se ele queria um confronto, ela dar-lhe-ia, mas sob os seus termos. Os sócios na mesa trocaram olhares incômodos. Ninguém queria intervir, mas também ninguém se mexeu. Todos estavam claramente interessados no que estava prestes a acontecer. Carlos, preso na sua própria arrogância, não teve outra opção senão aceitar a condição. De verdade queres fazer isto aqui? Perguntou ele entre dentes, tentando intimidá-la. Guilhermina sorriu com frieza. Foste tu quem insistiu em falar, Carlos. Estou a ouvir. Força. Carlos olhou à sua volta, consciente de que todos os olhares do salão estavam sobre eles. Não tinha saída. Muito bem,
disse a sua voz tensa. O que raio estás a tentar fazer, Guilhermina? Por que vieste aqui desta maneira a estragar a minha noite? É isto algum tipo de vingança infantil? Guilhermina tomou um gole do seu vinho antes de responder, como se as palavras de Carlos não a afetassem em absoluto. Estragar a tua noite? Repetiu, o seu tom carregado de ironia. Não, Carlos, eu não vim aqui por ti. Vim aqui por mim, porque estou cansada de me esconder, de ser tratada como se não existisse. Esta noite quis recordar-te e recordar-me a mim mesma, quem sou realmente. Carlos apertou os punhos, furioso. Estava a perder o controlo da conversa, e sabia-o. E acreditas que isto te faz parecer bem? Cuspiu, a sua voz subindo ligeiramente de volume. Acreditas que vir aqui vestida assim, a agir como se fosses a dona do lugar, te torna alguém importante? Guilhermina, estás a fazer papel de ridícula. Um silêncio pesado encheu o ar. As palavras de Carlos tinham sido brutais, e alguns dos presentes na mesa olharam-no com desaprovação. Mas Guilhermina não pareceu afetada. Pelo contrário, manteve a sua postura erguida, o seu rosto impassível. Ridículo, repetiu ela com calma. É isso que pensas, Carlos? Bem, não me surpreende. Afinal, tu sempre foste um especialista em humilhar-me, não é assim? A sua voz não era alta, mas estava carregada de uma força que cortava como uma faca. Durante anos menosprezaste-me, insultaste-me, fizeste-me sentir como se não valesse nada. Mas esta noite, Carlos, não vou permitir que continues a ter esse poder sobre mim. As palavras de Guilhermina ressoaram no salão como um trovão. Alguns convidados pararam de falar por completo, tentando ouvir melhor. Carlos, pela primeira vez, pareceu desarmado. Os seus olhos moviam-se rapidamente, procurando alguma forma de responder, mas não encontrou nenhuma. Tu sempre tiveste medo de que alguém descobrisse quem és realmente, Carlos. Guilhermina deu um passo para ele, a sua voz mais baixa, mas ainda mais afiada. Um homem que precisa de pisar os outros para se sentir poderoso. Mas esta noite, todos estão a ver a verdade. Todos estão a ver quem és realmente. Carlos sentiu como se o chão desmoronasse sob os seus pés. Nunca tinha sido enfrentado desta maneira, e muito menos em público. Tentou recuperar o controle da situação, mas as suas palavras não saíam. Guilhermina tinha-o exposto completamente, e não havia nada que ele pudesse dizer para se salvar. Finalmente, Guilhermina deu o último gole ao seu vinho e colocou a taça sobre a mesa. Depois olhou-o com um sorriso tranquilo. Obrigada por me convidares a esta gala, Carlos. Foi uma noite muito reveladora. Com essas palavras, virou-se e voltou ao seu lugar na mesa, deixando Carlos de pé, humilhado e derrotado, frente a todos. Enquanto Guilhermina retomava a conversa com o Eng, Fonseca e os outros, Carlos apercebeu-se de que não podia continuar ali. Tinha perdido. Sem dizer uma palavra, deu meia volta e saiu do salão, deixando Patrícia sozinha, sentada na mesa, envergonhada e confusa. Essa noite, enquanto os risos e as conversas continuavam no evento, Guilhermina soube que tinha recuperado algo que Carlos tinha tentado destruir durante anos. A sua dignidade, o seu poder e a sua liberdade. Chamada à ação. Guilhermina está livre e forte. O que acham que ela vai fazer a seguir? E Carlos, será que vai aceitar a derrota? Deixem as vossas previsões e comentários. A escolha da liberdade e o novo capítulo. Guilhermina acordou no dia seguinte no quarto de hóspedes da casa de Maria. A luz do sol atravessava as cortinas e os suaves murmúrios dos seus filhos, a brincar na sala, arrancaram-lhe um sorriso. Tinha passado uma noite tranquila, livre de tensões, livre de Carlos. Pela primeira vez em anos, sentia-se leve,
como se um peso que tinha carregado sobre os seus ombros durante demasiado tempo finalmente se tivesse desvanecido. Sentada na cama, Guilhermina fechou os olhos por um momento, recordando os eventos da noite anterior. A sua entrada triunfal no evento, a reação de Carlos, as palavras que tinha dito frente a todos. Nunca tinha pensado que seria capaz de o enfrentar dessa maneira, mas tinha-o feito, e tinha ganho. Agora, com a mente clara, sabia que não se tratava apenas de uma vitória passageira, era o começo de algo maior, algo definitivo. Levantou-se, lavou o rosto e olhou-se ao espelho. A mulher que viu refletida era diferente. O seu cabelo, ainda perfeitamente arranjado, emoldurava um rosto cheio de decisão. Não havia rasto da insegurança que costumava ver nos seus olhos. Agora havia fogo, havia determinação, havia uma mulher que sabia o que valia. Maria esperava-a na cozinha com uma chávena de café quente e o seu habitual sorriso caloroso. "E como te sentes depois da tua grande noite?" perguntou Maria enquanto servia outra chávena para Guilhermina. Guilhermina sentou-se na mesa e tomou a chávena entre as suas mãos, inalando o aroma reconfortante. "Sinto-me livre", respondeu com um sorriso tranquilo. "E pronta?" Maria arqueou uma sobrancelha. "Pronta para quê?" Guilhermina tomou um gole de café antes de responder, a sua voz firme. "Pronta para terminar com isto. Vou pedir o divórcio a Carlos." Maria deixou a chávena sobre a mesa com um leve baque, surpreendida. "Tens a certeza?" "Mais do que nunca", respondeu Guilhermina sem hesitar. O de ontem à noite não foi só uma forma de o enfrentar, foi um ponto final. Carlos humilhou-me durante anos, Maria. Tratou-me como se não valesse nada, como se eu fosse um objeto que pode usar e deitar fora quando quiser, mas não mais. Já não sou essa mulher. Maria olhou-a em silêncio por um momento, assimilando as suas palavras. Depois, um sorriso orgulhoso apareceu no seu rosto. Essa é a Guilhermina que sempre soube que estava ali. Guilhermina tomou a sua mão e apertou-a com gratidão. "Obrigada por tudo, Maria. Por cuidares de mim, por cuidares das crianças, por me recordares quem sou. Não poderia ter chegado até aqui sem ti. Não me agradeças. Só te assegura de não te voltares a perder a ti mesma." Guilhermina assentiu. Não havia volta atrás. Mais tarde, nesse mesmo dia, Guilhermina regressou à sua casa com as crianças. Enquanto conduzia, a sua mente estava tranquila. Sabia que o que estava prestes a fazer seria difícil, que enfrentaria resistência por parte de Carlos, mas também que estava preparada. Pela primeira vez em anos, não sentia medo. Quando chegou, as crianças correram para os seus quartos, a rir e a brincar, enquanto Guilhermina se dirigia para a sala, onde Carlos estava sentado no sofá com o seu telemóvel na mão. Parecia cansado, com o sobrolho franzido, como se ainda não tivesse superado os eventos da noite anterior. Ao vê-la entrar, levantou o olhar. "Finalmente decidiste aparecer", disse com sarcasmo, deixando o telemóvel sobre a mesa. "Divertiste-te a ficar em casa da tua amiga enquanto eu tinha de lidar com o desastre que causaste ontem à noite." Guilhermina olhou-o com calma, sem reagir ao seu tom. "Carlos, temos de falar." Ele observou-a por um momento, confuso com a sua atitude tranquila, mas firme. "Falar de quê?" Guilhermina sentou-se frente a ele, mantendo as costas direitas e o queixo erguido. "Vou pedir o divórcio." As palavras caíram como uma bomba. Carlos olhou-a fixamente, como se não tivesse entendido o que acabara de ouvir. "O que disseste?" perguntou semicerrando os olhos. "O que ouviste? Quero o divórcio. Isto acabou, Carlos.
Ele soltou uma risada amarga, claramente incrédulo. Estás louca? Guilhermina? Não podes estar a falar a sério. Depois de todos estes anos, depois de tudo o que fiz por ti, queres deitar tudo a perder? Não estou a deitar nada a perder, Carlos. Tu deitaste quando decidiste humilhar-me, quando me trataste como se não valesse nada, quando puseste o teu ego e a tua reputação acima da tua família. Isto acabou porque eu me cansei de aguentar. Carlos levantou-se do sofá, caminhando de um lado para o outro, claramente nervoso. Guilhermina, ouve-me. Estás a exagerar. Ontem à noite foi um mal-entendido. Eu estava chateado, está bem? Mas não significa nada. Só estava... Parou, procurando as palavras certas, mas não conseguiu encontrá-las. Guilhermina interrompeu-o levantando uma mão. Não tentes justificar-te, Carlos. Não estou aqui para ouvir as tuas desculpas. Estou aqui para te dizer que isto vai ser resolvido, mas não à tua maneira, como sempre. Isto vai ser resolvido legalmente, nos tribunais. Carlos olhou-a, agora completamente sério. O que estás a dizer? Estou a dizer que sei quais são os meus direitos, e sei que tenho direito à metade de tudo o que tens. A casa, o dinheiro, tudo. Não me importa o quanto tentes lutar, Carlos. Não vou recuar. Nunca mais vais voltar a usar-me como um tapete. Nunca mais vou aceitar as tuas humilhações. Carlos apertou os punhos tentando controlar a sua raiva. Então agora és uma especialista em leis, Guilhermina? De onde saiu esta nova versão de ti? Guilhermina levantou-se, olhando-o diretamente nos olhos. Saiu da dor que tu me causaste. Saiu das noites que passei a chorar pelas coisas que me dizias. Saiu dos anos que passei a acreditar que não era suficiente. E agora, Carlos, essa mulher que deixaste desfeita está de pé, e garanto-te que não voltará a cair. Carlos olhou-a fixamente, tentando intimidá-la, mas não havia nada que pudesse fazer. Guilhermina já não era a mesma. Isto vai ser resolvido em tribunal, repetiu ela. E não me importa quanto tempo demore, vou garantir que tudo o que me pertence eu receba. E tu vais aprender que não podes tratar as pessoas como fizeste comigo. Dito isto, Guilhermina virou-se e dirigiu-se para o seu quarto, deixando Carlos sozinho na sala, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Ela fechou a porta atrás de si, respirando profundamente. Tinha recuperado o seu poder e nunca mais o perderia. Chamada à ação. Guilhermina está a lutar pela sua liberdade. O que acham que vai acontecer no tribunal? Será que Carlos vai ceder? Deixem os vossos comentários e previsões. A batalha legal e o início de uma nova força. Carlos permaneceu sentado na sala durante horas, paralisado pelas palavras de Guilhermina. Cada frase ressoava na sua mente como um eco interminável. Nunca mais vou aceitar as tuas humilhações. Isto vai ser resolvido legalmente. Tu vais aprender que não podes tratar as pessoas como fizeste comigo. Pela primeira vez na sua vida, Carlos não sabia como reagir. Sempre tinha tido o controle. Sempre tinha sido ele quem ditava as regras, mas agora tudo tinha escapado às suas mãos. Levantou-se abruptamente, furioso. Não ia permitir que Guilhermina o desafiasse daquela maneira. Dirigiu-se ao seu escritório em casa, fechou a porta com força e começou a fazer chamadas. Primeiro ligou para um amigo advogado, mas a resposta que recebeu não foi a que esperava. Carlos, se a Guilhermina decidir ir pela via legal, estás em problemas. Ela tem direito à metade de tudo o que tens, especialmente se tens estado a utilizar recursos da família para fins pessoais. Carlos ficou em silêncio. A sua mente começou a trabalhar rapidamente, tentando encontrar uma saída, mas tudo o que o advogado dizia
confirmava que a sua posição não era tão sólida quanto ele pensava. Guilhermina tinha-o enfrentado não só com confiança, mas também com conhecimento dos seus direitos. Ela não estava a brincar. Essa noite, Carlos não conseguiu dormir. Deu voltas na cama, enquanto Guilhermina dormia tranquilamente no seu lado do quarto, tão tranquila como ele nunca a tinha visto. Essa serenidade o enfurecia. Como podia estar tão segura de si mesma? Como podia agir como se já tivesse ganho? Mas no fundo, sabia a resposta, porque ela já o tinha feito. Na manhã seguinte, Guilhermina levantou-se cedo, como sempre. Mas desta vez, a sua rotina era diferente. Havia algo diferente na sua energia. Em vez de sentir o cansaço que costumava acompanhá-la todos os dias, sentia-se forte, decidida. Preparou o pequeno almoço para os seus filhos e ajudou-os a aprontar-se para a escola, enquanto Carlos permanecia no seu escritório, evitando cruzar-se com ela. Quando as crianças se foram, Guilhermina sentou-se na sala com uma pasta na mão. Era a compilação de toda a informação que tinha estado a juntar durante os últimos dias. Extratos bancários, documentos legais, registros financeiros. Tinha tomado o controlo e cada folha naquela pasta era uma prova de que estava pronta para lutar. Carlos saiu do seu escritório finalmente e quando viu Guilhermina sentada ali, com a pasta sobre a mesa, o seu peito ficou tenso. Sabia que o confronto era inevitável. "O que é isso?" perguntou apontando para a pasta com um gesto brusco. Guilhermina olhou-o sem medo. "É tudo o que preciso para o divórcio." Carlos franziu o sobrolho, a sua frustração a crescer. "De verdade vais continuar com isto? Não te das conta do que estás a fazer?" Guilhermina cruzou as pernas e olhou-o com calma. "Claro que sei o que estou a fazer. Estou a recuperar a minha vida e falo-ei com ou sem a tua cooperação." Carlos bufou, tentando recuperar algum controlo. "E o que vais ganhar com tudo isto? Dinheiro? Vingança?" "Guilhermina, de verdade acreditas que podes sair disto melhor do que já estás?" Ela olhou-o fixamente, os seus olhos cheios de uma determinação que Carlos não reconhecia. "Não se trata de dinheiro nem de vingança, Carlos. Trata-se de respeito. Trata-se de não permitir que ninguém me volte a tratar como tu fizeste. Isto não é para te castigar, é para me libertar de ti." Carlos sentiu que essas palavras o atingiam como um murro no estômago. Por mais que quisesse lutar, por mais que quisesse gritar, sabia que já não tinha o mesmo poder sobre ela. Guilhermina tinha-o despojado de todo o controle que ele alguma vez teve. "E quanto às crianças?" perguntou finalmente, procurando outra forma de a manipular. "Vais destruir a vida deles também?" Guilhermina negou com a cabeça, mantendo a sua compostura. "A única coisa que vou destruir é o exemplo que lhes estavas a dar. Não quero que os meus filhos cresçam a acreditar que é normal que uma mulher aceite ser humilhada, ou que um homem tem direito a controlar a vida dos outros. Eles ficarão bem, Carlos, porque agora tem uma mãe que sabe o que vale." Carlos ficou em silêncio. Pela primeira vez não tinha nada a dizer. Durante os dias seguintes, Guilhermina começou a tomar medidas concretas. Consultou um advogado que lhe explicou cada detalhe do seu caso e confirmou que ela tinha todas as chances de ganhar. Também visitou uma terapeuta, algo que tinha adiado durante muito tempo para trabalhar em todo o dano emocional que Carlos lhe tinha causado. Cada passo que dava era como uma peça mais no puzzle da sua nova vida. Guilhermina não só estava a procurar justiça legal, estava a reconstruir-se do zero, numa versão mais forte, mais segura de si mesma. Enquanto isso, Carlos consumia-se na sua própria frustração. Tudo na casa lhe recordava que tinha perdido o controle. Cada vez que via Guilhermina, com a sua postura firme e o seu olhar sereno, sentia uma mistura de raiva e medo.
Sabia que não podia detê-la, mas também não podia aceitar a sua derrota. Tentou confrontá-la uma vez mais, com um tom mais conciliador desta vez, esperando manipulá-la de outra maneira. Guilhermina, não podemos resolver isto entre nós? Não precisamos de envolver advogados nem tribunais. Podemos encontrar uma solução mais discreta. Guilhermina olhou-o diretamente nos olhos, sem rasto de dúvida. Uma solução discreta? Repetiu. Como manter tudo escondido? Como sempre quiseste. Não, Carlos, já não. O que estamos a fazer é público, porque não tenho nada a esconder, e tu também não devias ter. Carlos apertou os dentes, a sua frustração a crescer novamente. O que ganhaste com tudo isto, Guilhermina? Perguntou finalmente, quase suplicando. Ela levantou-se da mesa, pegou na pasta com os seus documentos e olhou-o uma última vez antes de sair da sala. Ganhei algo que tu nunca entendeste, Carlos. Ganhei a minha liberdade. Enquanto Guilhermina se dirigia para o seu quarto, Carlos ficou sozinho, enfrentando a crua realidade. Tinha perdido Guilhermina para sempre, e desta vez não havia nada que pudesse fazer para a recuperar. Chamada à ação. A história de Guilhermina é um exemplo de força. Se você ou alguém que conhece está a passar por algo semelhante, lembre-se, há ajuda e há esperança. Mensagem final. O poder da liberdade. Através da história de Guilhermina, há algo que todas as mulheres devem recordar. O teu valor não é definido por mais ninguém, senão por ti mesma. Não permitas que palavras cruéis, humilhações ou críticas apaguem a tua luz, porque dentro de ti há uma força que pode levantar-te mesmo nos momentos mais sombrios. Ser dona de casa, mãe ou qualquer papel que escolhas na vida não te torna menor. És igualmente valiosa, igualmente capaz e digna de respeito. Ninguém tem o direito de te fazer sentir pequena, nem pela tua aparência, nem pelas decisões que tomes para cuidar da tua família, nem por qualquer aspecto da tua vida. O amor e a aceitação começam contigo mesma. As relações tóxicas e as humilhações, seja em privado ou em público, não devem ser normalizadas nem toleradas. Se alguém tenta menosprezar-te ou fazer-te sentir que não é suficiente, lembra-te disto. Não precisas de ninguém que te faça duvidar do teu poder. Tens direito a ser tratada com respeito, dignidade e amor. E se alguma vez alguém tentar pisar-te, tenha certeza de que podes levantar-te, porque dentro de ti há uma fortaleza que não pode ser destruída. Não estás sozinha. Procura apoio. Informa-te sobre os teus direitos. Rodeia-te de pessoas que te encorajem e te valorizem. Nunca te contentes com menos do que mereces. Como Guilhermina, podes tomar as rédeas da tua vida, recuperar o teu poder e redescobrir a mulher incrível que sempre foste. És poderosa, és valiosa, és suficiente, nunca o esqueças. Se esta história te tocou o coração, convidamos-te a explorar mais conteúdo no nosso canal. Temos muitas mais histórias emocionantes e cheias de reflexão que, como esta, procuram inspirar-te e mostrar-te que sempre há esperança. Clica no próximo vídeo. Inserir link do próximo vídeo e acompanha-nos noutra narração que certamente te prenderá desde o primeiro momento. Não te esqueças de inscrever-te, deixar o teu comentário e partilhar este vídeo com quem achas que precisa. Obrigado por fazeres parte desta comunidade. Vemo-nos no próximo vídeo.